Paz seja convosco, pastores e pastoras. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui em mais esta reunião ministerial. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por mais esta reunião ministerial da região eclesiástica 1003. Obrigado, Pai querido, por cada pastor, cada pastora que pertence a esta região. Que o Senhor possa abençoar de uma forma extraordinária a vida, Pai querido, de todos os pastores e pastoras, tanto os titulares quanto auxiliares. Que o Senhor possa ser com eles a cada dia, Senhor. É o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Nós estamos aqui durante todo este ano trabalhando com o livro Os Valores do Reino de Deus, do pastor Osiel Gomes. Hoje nós estamos aqui já na 8ª palestra. Lógico que nós não falamos tudo que está no livro, apenas algumas partes. Nossa segurança vem de Deus. Hoje eu vou contar com o apoio do pastor Juliano, porque eu tenho um passadorzinho, mas ele acabou estragando e não está funcionando hoje. A gente só descobre na hora, mas eu vou falando com ele, ele vai passando ali e quero que todos prestem atenção. Lembrando que essa mensagem fica no meu canal César Cândido no YouTube, quem quiser rever é só entrar lá. Começando aqui pelo nosso texto básico, Mateus 6, 19 a 27. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Agora nós vamos entrar aqui no primeiro ponto do livro aqui, deste capítulo, riqueza do céu e riqueza da terra, uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. E preste atenção nisso. A tentação do inimigo, uma das, foi essa. Ele disse, olha, eu vou te dar tudo, vou te dar os reinos deste mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, palavra aramaica que designa dinheiro ou cobiça. Eu gosto dessas duas terminologias, dinheiro ou cobiça, porque se a gente pensar só no dinheiro,
O dinheiro a gente precisa dele para a vida cotidiana. Mas aqui, na tradução original, você pode acrescentar o termo cobiça. Ou seja, aquela pessoa que cobiça, que está sempre atrás, que quer sempre ter muito mais e nada chega e nada está bom. É nesse sentido. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. Isso é importante para a gente pensar, porque dentro daquela sociedade onde Jesus pregava, eles tinham assim, na mente deles, quando a gente vai estudando, você observa que a maioria do pensamento escrito por aquelas pessoas e o que se achou historicamente é que eles pensavam assim: quem é rico está bem sucedido, é esse mesmo. Então eles associavam a riqueza à bênção de Deus, a bênção espiritual, somente a riqueza. Então havia uma distorção aqui no ensinamento dos fariseus. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de Deus, não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Então nós não devemos pensar assim: olha, se uma pessoa é próspera, é porque Deus está aprovando. A pessoa pode ser próspera e não cumprir a palavra de Deus e não obedecer. Então, para nós hoje, isso é fácil de entender, mas naquela época era muito difícil a compreensão. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jó 1:21. 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riqueza, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Mateus 6,12. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Parece que assim, para nós que já estamos na igreja há muito tempo, isso é claro, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje, essa religiosidade dos dias de hoje, parece que esse conceito se perdeu. É como se o ser humano fosse o dono, como se o ser humano possuísse. Então, é muito importante esses valores do reino de Deus continuarem sendo pregados. Já está na outra, né? Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador, egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Segundo ponto do capítulo: a idolatria ao dinheiro. 1. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo.
Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Teremos de prestar contas como mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. E isso é algo que todos nós, como pastores, precisamos ter esse entendimento, e todos os irmãos também. Porque o que nós estamos fazendo aqui, um dia nós prestaremos contas de todas as nossas atitudes. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a justiça, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. 2. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: a juntar tesouros na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Lá em Deuteronômio, nós vemos Deus fazendo exatamente a mesma coisa. Ele fala das bênçãos e ele fala das maldições. Ele separa o povo em dois. Fica um povo de um lado falando das bênçãos e o povo do outro lado falando das maldições. E o Senhor no final dá um conselho: escolham, pois, a bênção, escolham a obediência. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Jesus, ele coloca diante de nós a possibilidade da escolha. E aqui ele fala que nós devemos escolher servir a Deus ou as riquezas, ou este desejo de acumular riqueza, um desejo incansável de acumular riqueza. Aqui é a separação, é a divisão. E é preciso fazer uma escolha. E eu gostei quando o autor, o pastor Ziel, colocou que se você escolher uma coisa, automaticamente você não tem como fazer as duas coisas. Só dá para escolher um lado. E isso é muito importante no nosso dia a dia. Porque nós, como pastores, lidamos com isso o tempo todo. Nós lidamos com estas possibilidades, com estas situações ao nosso redor. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma coisa na mente e às vezes a pessoa, ela não quer compreender e nem entender o contexto. Aconteceu um caso há muitos anos atrás, inclusive com o meu sogro, o pastor Jerônimo e eu, e um pastor que era da nossa igreja e hoje não é mais. Nós só tínhamos uma conta bancária, que era a conta da superintendência. As igrejas não tinham conta nessa época. E o que aconteceu? Foi uma pessoa até a igreja desse pastor e falou o seguinte: olha, eu tenho uma quantia, era algo em torno assim, mais ou menos de uns 180 mil reais, mais ou menos. Estou citando aqui mais ou menos para vocês entenderem que era uma quantia alta. E a proposta da pessoa foi o seguinte: a gente deposita os 180 mil na conta da igreja, e aí a igreja devolve 100 e fica com 80. Aí o meu sogro, ele falou assim para o pastor, falou assim: meu filho, ele falou desse jeito: meu filho, isso é lavagem de dinheiro, isso é crime, a igreja não pode fazer isso. O pastor ficou bravo, ficou nervoso e falou assim: mas o senhor está impedindo eu de receber a bênção, o senhor está impedindo a igreja de receber a bênção. Ele falou assim: eu vou te repetir, meu filho, isso é lavagem de dinheiro. Ou seja, esse dinheiro pode ser dinheiro do tráfico, dinheiro da prostituição, dinheiro de algum desvio público, e a gente não pode fazer isso. O pastor não gostou, foi embora. Hoje eu até considero ele desviado, mas assim, você observa que ele não gostou da atitude que o pastor Jerônimo teve de dizer para ele que não ia aceitar, que não ia fazer, que aquilo era errado. Então, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos nos deparar com situações assim, e que nós vamos precisar ter o discernimento de saber
que tem coisas que não são para nós. E isso é muito importante você ter na sua mente, como esse exemplo que eu estou dando, de coisas que eu vi, que eu participei, e que assim, para mim era claro que não deveria, mas para aquele pastor, não, ele achava que tinha, ele achava que aquilo era uma bênção, mas não era, era uma maldição. Amanhã ou depois ia se aparecer um escândalo ou alguma coisa, como tem aparecido nos dias de hoje e vem aparecendo aí, que são pessoas que eles não têm esse discernimento. Quando eles veem uma quantia chegando, eles acham que aquilo precisa ser deles, eles não conseguem ver aquele dinheiro saindo. É muito complicado essa questão. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro. Coloca isso na sua mente. Se você se dedicar às riquezas, a possuir sempre riqueza, a sua mente vai ficar presa lá e você não vai conseguir ter o outro lado do reino de Deus. Vamos pular para a próxima. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que os crentes escolhem o dinheiro, o conforto, os bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal, jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. 3. A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. De modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Agora o terceiro ponto aí do capítulo, vivendo a quietude espiritual em Deus. 1. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída com muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Semana passada eu fiz uma mesma pergunta para 2 pessoas. Eu perguntei assim: você já orou hoje? A primeira pessoa falou: eu não tive tempo. Aí eu perguntei: e ontem? Ela falou: prefiro não comentar. Ou seja, já se imagina qual é a resposta. Aí eu perguntei para uma segunda pessoa: você já orou hoje? E ela respondeu a mesma coisa: eu não tive tempo. Então aqui a gente observa essa questão das preocupações e essa questão dos afazeres,
dessa rotina que toma conta da vida de muitas pessoas, porque o que eu percebo é que muitas pessoas, elas estão num lugar, mas com a cabeça em outro, e quando ela chega lá no outro lugar, ela lembra do que ela deixou para trás. Então essas coisas que nós vivemos hoje, por exemplo, o acesso ao celular, à TV, a todas essas coisas no dia a dia, que nos levam a nos preocuparmos com tantas outras situações, nós temos que tomar cuidado, como o autor está falando, para que isso não roube o tempo de Deus. 2. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com os maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venham a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. 3. Vivendo sossegados em Deus. Não vivem inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo o Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Amém? Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos trazer a paz e a tranquilidade